Hello everybody! Let's go! Vamos hoje para mais um conteúdo de inglês, tá? Que é o first conditional, né? Que é a primeira condição. Primeiro, quando eu falo de primeira condição ou primeiro condicional, eu estou falando sobre algo que eu quero expressar, né? Para o futuro. Porém, é necessário que essa condição ela tenha, né, o presente como foco. No first conditional, a frase, né, o condicional ele vai vir no presente e o resultado, né, dessa condição vai vir no futuro. Como assim? Por exemplo, para que se aconteça algo no futuro, eu dependo de algo agora no presente. Digamos assim, você tem um sonho de viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Só que você só vai ou você só viajaria para os Estados Unidos para realizar o seu sonho se você tivesse muito dinheiro, ou tivesse um emprego melhor, ou tivesse uma vida financeira melhor, uma estrutura melhor. Então, para que algo aconteça, você depende de outra coisa. Então, the first conditional tem essa função, tá? Vou dar um exemplo. Se eu fosse rico, eu compraria 10 carros. Pronto. Então, se eu fosse rico, fosse rico, é o presente agora. Se eu fosse rico agora, eu compraria 10 carros, assim, brincando. Entendeu? Então, o condicional, ele tem essa função. Tá certo? Eu vou estar passando alguns exemplos e aí você vai conseguindo absorver melhor o first conditional. E eu vou começar com a seguinte frase. Por exemplo, if I have a lot of money, I will travel around the world. O que significa isso? Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo, tá? A primeira coisa que eu vou pedir que você foque é o F. If I have. If, né? Se. Então a condição já começa aqui, ó. Se. If I have. Have. Eu ter. Ou se eu tivesse, né? Muito dinheiro. Então, o have aí, ele está no presente. Tá certo? Então, o foco aí do verbo após o pronome pessoal, esse verbo ele tem que estar no presente. Outro detalhe que chama muita atenção é a vírgula dentro da frase. Então, if I have a lot of money, vírgula, né? I will travel around the world. Essa segunda parte é outro detalhe também que faz parte do first conditional. Ou seja, eu tenho agora o pronome pessoal, o will, que é o futuro, né? Ó, o I will, futuro, e travel, que é o verbo. Então, eu viajaria, tá? Então, foca esses detalhes. O if, o have aí, que é o verbo, tem que estar no presente, tá? Depois, eu venho com a vírgula, né? Que é para separar. Venho com o pronome pessoal, o will e o verbo. Então, existe essa ligação, né? Existe essa estrutura dentro dessa frase, né? If I have a lot of money, I will travel around the world. Tá certo? Então, veja toda essa estrutura, tá? Que é hiper mega importante dentro desse conteúdo. Vamos agora para mais um outro exemplo. Veja só. If I'm late to school, I will miss science test. Ou seja, se eu, né, me atrasar para a escola, para a aula, eu vou perder, né, o teste de ciência. Então, veja essa estrutura, tá? Então, foca dentro disso, tá?
Um outro exemplo que você pode usar também dentro dessa estrutura, the teacher gives us a lot of homework. I will have to stay home and do it. Se o professor nos der muita atividade de casa, eu irei ficar em casa e fazê-los. Certo? Então, if the teacher gives us a lot of homework, okay? We will have to stay home and do it. Certo? Então, essa também é uma estrutura, né? É um exemplo que você pode estar usando. Agora, eu vou dar um exemplo para você usando uma forma negativa, tá certo? Preste atenção que vai mudar um pouquinho. Mas é bem tranquilo. Veja só. Ó. If it rains tomorrow, we won't or will not go to the beach. Veja só. If it rains, tá? Rains tomorrow, we will not go to the beach. Ou seja, se chover amanhã, nós não iremos para a praia. Certo? Então, aí você vai ver o will not, né, que é o will not, ou won't, que é a forma abreviada de will. Tá certo? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido. Espero que você também tenha gostado. Até a nossa próxima aula. Bye, bye!